Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Nesta aula, iremos estudar a nomenclatura de cadeias aromáticas ramificadas. Para hidrocarbonetos aromáticos, geralmente consideramos o aromático como a cadeia principal. Caso tenha um radical apenas, daremos o nome deste radical e em seguida o nome do aromático. Neste exemplo, temos apenas um radical, que é o radical metil. Então, teremos o nome metilbenzeno, cujo nome comercial é o tolueno. Para dois radicais, devemos fazer a menor contagem possível e em ordem alfabética. Neste exemplo, nós temos dois radicais. O primeiro radical no carbono 1 e o segundo radical no carbono 3. E teremos o nome 1,3 dimetilbenzeno. Para um segundo exemplo, nós temos também a presença de dois radicais. Temos o radical etil e o radical metil. O radical etil encontra-se no carbono 1 e o radical metil no carbono 2. Com isso, teremos o nome 1-etil, 2-metil-benzeno. Com dois radicais, o benzeno pode ter outra regra de nomenclatura, que irá depender da posição destes radicais. Observando a tabela, temos a posição 1 e 2, que teremos o prefixo orto. Caso os radicais estejam na posição 1 e 3, o prefixo será meta. E se estiverem na posição 1 e 4, o prefixo será para. Neste exemplo, temos dois radicais. Vale ressaltar que a posição 1 não é obrigatoriamente esta posição. A posição 1 é a posição que se encontra o radical. Nesse caso aqui, a posição 1 é esta aqui, seguidamente da posição 2. Teremos o nome desta estrutura de 1,2-dimetilbenzeno, ou orto-dimetilbenzeno, ou orto-metiltolueno, ou O-xileno, também conhecido como orto-xileno. Para o segundo exemplo, temos o radical na posição 1 e um radical na posição 3. Teremos os nomes 1,3-dimetilbenzeno, ou meta-dimetilbenzeno, ou meta-metiltolueno, ou M-xileno, também chamado de meta-xileno. E, para um terceiro exemplo, temos radicais na posição 1 e na posição 4. Teremos os nomes 1,4-dimetilbenzeno, ou para-dimetilbenzeno, ou para-metiltolueno, também conhecidos como para-xileno ou simplesmente P-xileno. Para o naftaleno com apenas um radical, teremos as posições alfa ou beta. Neste exemplo, temos o radical metil na vertical, que equivale à posição alfa. Então, teremos o nome alfa-metil-naftaleno. Para este outro exemplo, temos o radical metil na posição beta, que equivale à horizontal. Então, teremos o nome beta-metil-naftaleno. Para dois ou mais radicais, a nomenclatura do naftaleno terá contagem dos carbonos. Esta contagem terá início na posição vertical. Neste exemplo, em que temos dois radicais presentes no naftaleno, o primeiro radical estará na vertical, enquanto que o segundo radical vai se encontrar na posição horizontal. E teremos o nome 1,3-dimetilnaftaleno. A regra também vale para o antraceno. Neste exemplo, nós temos dois radicais.
Então, vamos fazer a contagem a partir da presença do radical mais próxima à posição vertical. Neste caso, teremos o radical, a posição 1, 2, 3, 4, 5 e teremos o nome 2,5-dimetil-antraceno. Vale ressaltar que esses carbonos que fazem a junção do anel aromático, eles não são contados, eles são simplesmente omitidos na contagem. Para cadeias grandes, o aromático poderá ser considerado radical. Neste exemplo, vamos considerar o aromático como um radical e faremos a contagem próxima à insaturação, ou seja, o primeiro carbono é o da extremidade mais próxima à ligação dupla. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E teremos o nome 5-fenil, fazendo referência ao radical do benzeno, 6-metil, hept, 2-eno.